Saudações em Goiás, 1h30 da manhã, fazem uns 22 graus. Estamos eu e, claro, né? A Julieta. Julieta, não sobe em cima de mim, tá? Não sobe. Não fica agitada. Fica tranquila. Sei que o dia hoje nós pegou peixe. Não, Julieta, eu tomei banho. Julieta, não, eu tomei banho, tá? Eu tomei banho. Não, Julieta. Não. Fica quieta. Tô tentando negociar aqui com a Julieta, porque eu tomei banho. Julieta! Julieta! Peraí. Eu li algures que, pelo menos na Europa, não sei muitos indicadores sobre China, Índia, mundo islâmico, Mesoamérica, mundo andino. Eu não tenho muitos indicadores sobre outras civilizações. A primeira coisa aqui que a gente tem que entender é que é difícil encontrar padrões humanos para qualquer coisa. Porque nós somos profundamente influenciados pelas nossas civilizações. Sabe? Eu entendo que existe um grupo que diz que somos todos uma civilização global, mas isso é bobagem, cara. De verdade, isso é bobagem. Não somos todos uma civilização global de forma alguma. O que a gente vê, o que a gente percebe é uma tentativa do Ocidente, de prevalecer, sabe? Inclusive enquanto civilização. Só que isso não é verdade. A América Latina, por exemplo, nós não somos Ocidente. Por mais que de todas as civilizações, talvez a japonesa, né? Nós sejamos a que mais emulamos o Ocidente, a América Latina não é o Ocidente. O Ocidente é o quê? O Ocidente é a Europa. E quanto mais para o leste você se afasta, menos Ocidente você é. A América anglo-saxônica, na verdade o mundo anglo-saxão, né? Então a América anglo-saxônica é a Australásia. Isso é o Ocidente. O Ocidente é Canadá, o Ocidente é Estados Unidos, o Ocidente é Austrália, o Ocidente é Nova Zelândia. E o Ocidente não é Rússia. O Ocidente não é Bielorrússia. Certo? Isso não é Ocidente. Aí a América Latina, outra civilização. Mas mesmo a América Latina, aí você tem subcivilizações. A mesma América. Não é, evidentemente, a mesma América dos Aztecas e dos Maias. Mas México é outra realidade. A América Central é um elo perdido entre a Mesoamérica e o mundo andino, vamos colocar assim. Nós temos aqui também a civilização austral, uma subcivilização austral, né? Argentina, Paraguai e Uruguai formam uma realidade à parte. O Brasil forma uma realidade à parte. As Guianas e o Caribe formam uma realidade à parte dentro da América Latina. Então nós temos a mesma coisa, o mundo islâmico. Uma coisa é a Turquia e os túrquicos de modo geral. Outras são os persas. Outras são os árabes. Outros são os norte-africanos. Os norte-africanos não faz parte da civilização africana, faz parte da civilização islâmica. Certo? Aí nós temos uma civilização africana, que na verdade são muitas. Uma coisa é a África Ocidental, nós temos o Sahel, nós temos a África Central, nós temos a África do Sul, tá? Nós temos a civilização indiana, a civilização chinesa, ou vamos chamar de confucionista, né? Porque você tem a China, você tem, de certa forma, a Coreia do Sul, você tem partes importantes da Ásia. Aí você tem uma civilização polinésia, não é numerosa, mas é uma civilização à parte. Você tem os maoris, os havaianos, o que restou deles, as pequenas nações da Polinésia e da Micronésia, que seja. Nós temos uma civilização Papuásia, né? Que também é outra coisa. Não é numerosa, mas é outra civilização. Então, não temos
unidade civilizacional no planeta Terra. Não existe uma civilização humana. Nós estamos numa fase da humanidade em que nós menos temos civilizações. Já houve muitas. Mas à medida que o avanço tecnológico se opera, vai se reduzindo o número de civilizações. Mas elas ainda existem. E, cara, eu falo uma coisa para vocês. Eu não sou o homem mais viajado do mundo, até porque no momento, né, eu fui regredido socialmente por questões N. Certo? Por questões N. Mas eu já viajei, tá? Nunca como um rico, nunca nas classes, né? Mas eu comprava passagem com quase um ano de antecipação. Consegui na Ásia, Oriente Médio, Europa, conheço a América do Sul inteira, menos as Guianas. E posso dizer para vocês, as cidades são todas iguais no mundo. As pessoas podem até pensar de uma maneira diferente, então, mas a única grande cidade, eu não fui na China, isso faz uma diferença enorme, né? Eu não ter ido na China. Não ter ido na Índia faz uma diferença gigantesca. E do Oriente Médio eu só conheci Istambul também. Mas de um modo geral, dos locais que eu fui, a única cidade que é diferente do resto do mundo é La Paz. Essa é tudo igual, cara. Não faz tanta diferença. Do ponto de vista paisagístico, você tem Buenos Aires ou Moscou. Tem Paris. Ou Bogotá. Sabe, realmente não existe uma diferença tão grande. Mas a busca da uniformização do mundo, ela está muito mais conectada ao sistema, e não sistema, do que a civilização. Como assim? É o capitalismo. Porque se você padroniza o mundo, você padroniza o consumo, você padroniza as pessoas, elas se tornam todas iguais. Isso é ótimo para dominá-las, para vender coisas para elas, para dar a elas determinadas ilusões. É por isso que você quer padronizar o mundo. Certo? E eu acho que o grande choque que Gaza anda representando é exatamente o fato de que ali nós temos uma zona de contato entre muçulmanos e ocidentais, porque os judeus são ocidentais, não existe povo judeu. Nós já explicamos isso. Temos a religião judaica, seguidores da religião judaica, que são vendidos como um povo e que tiveram que se comportar como um povo porque foram historicamente perseguidos. Isso é indiscutível. O Ocidente é mestre, você não foi perseguido na Ásia. Não. Foi perseguido pelo Ocidente. Exatamente porque se comportam originalmente de um modo um pouco diferente. Mas aí foram incorporados. Israel é uma das pontas de lança do Ocidente. Certo? Israel é uma das pontas de lança do Ocidente. Cara, o que esse cachorro doido está fazendo? Ela é uma cachorra adolescente. E aí a gente tem que... você sabe que... Não sei se ainda existe um encantador de cães. Você não pode deixar o cachorro ficar com muita energia. E ela é adolescente e gosta muito de brincar. E gosta de mim, eu gosto dela. Mas realmente, se deixar ela... Gente, claro, eu tomei banho antes de dormir, eu tô limpo. Não. Tá vendo? Se deixar, ela sobe. Tio, não. Não. Olha lá, é um bom cão. É um ótimo cão, mas, né? Não posso deixar subir em cima de mim. E eu vou ter que tomar banho de novo. Se bem que nem é uma ideia ruim, não. Tá quente aqui, gente. Nossa Senhora. Eu falei 20 e poucos graus, mas tá quente. Meu quartinho é bem quente. E a maioria das construções hoje em dia, eu acho um absurdo que essa seja uma construção na roça e isso não foi pensado. Ela não leva em consideração o nascer do sol.
sobre a posição do Sol. Então é muito comum que os quartos fiquem muito quentes, porque a tarde fica virado para o Sol. Falta de, né? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Claro, se você já compra a casa pronta, não tem muito o que fazer. Mas se por qualquer motivo você for fazer, contrata um arquiteto. Eles falam 5%, mas não, tadinho, eles ganham menos que isso. Ou contrata um arquiteto, contrata uma arquiteta, faz isso para a sua vida, faz isso para o seu conforto. Contrata um profissional ou uma profissional de arquitetura. Não faz a casa, por mais que você tenha seus planos, né? Contrata um arquiteto. Faz isso, para o seu bem-estar. Tem uns profissionais, tem dois tipos de profissional que, se o brasileiro contratasse, ele seria um povo muito melhor e viveria muito mais confortavelmente. Eu estou falando do arquiteto e do psicólogo. Certo? O Brasil precisa de arquitetura, o Brasil precisa de psicologia, de análise. Contrata sempre que você puder. Olha lá, ó. O gordinho vem para onde eu tô também. Mas só que ela é tranquila, ela fica quietinha. Já a Julieta, ela é muito enérgica. Acho que é a idade também, né? Essa é uma moça e aquela é uma senhora. Gordinha é uma senhora. E a Julieta é uma mocinha. Então tem muita energia. Mas voltando à questão civilizacional. Aí o capital tem uma necessidade enorme de padronização, porque diminui custos. A tendência do capital é o Fordismo. A tendência do capital é o Fordismo. Ela quer uniformizar pelo menos as massas, só que o capital tem umas idiosincrasias. O capital trabalha com escassez. Então, da mesma forma que você tem essa tendência ao Fordismo, né, padronizar todo mundo, para facilitar vendas, inclusive de ideias, a busca por escassez, o capitalismo trabalha com escassez. A escassez é muito importante no capitalismo. Faz você criar um outro padrão distinto, que é a necessidade de fugir dessa estandartização. Nichos. Então, o identitarismo é um exemplo clássico disso. Se você pega no capitalismo enquanto civilização. O Ocidente é a expressão civilizacional do capitalismo. E o capitalismo é a expressão econômica do Ocidente. O regime político, ele é vendido com o nome de democracia, mas evidentemente ele não é democrático. Ele apresenta essa ilusão de que as pessoas decidem alguma coisa. Mas evidentemente não. Porque sempre que o sistema capitalista é ameaçado, essa aqui é uma cadelinha fofa, a cadela Julieta. A cadela do capitalismo é o fascismo. Então, tá vendo? Agora ela está tranquila. Se ela visse um gambá, uma cobra, ela ficaria muito agitada, até pela idade, né? Ficaria muito agitada e tal. Mas o Ocidente tem a sua própria cadela, é o fascismo. Ele brinca de democracia, que as pessoas decidem, até o momento em que as pessoas decidem aquilo que o sistema quer. A partir do momento que as pessoas contestam o sistema, a partir do momento que o sistema capitalista se vê ameaçado, é importante você dar nome aos bois, porque senão a gente fica parecendo jovem. O jovem, por que o jovem é burro? Você vê, eu estava até falando sobre isso. Questão da Argentina, né? Que o jovem foi muito importante na eleição do Milei. Porque ele é contestador. Só que se você não sabe o que contestar, você faz burrada, você é usado como vaca de manobra, vaca de presépio. Certo? Se você não sabe o que está acontecendo, você vai ser massa de manobra, vai ser vaca de presépio. Não tem jeito. E aí o jovem estava contestando o sistema e achando que o sistema é o governo. Porque não existe anarcapitalismo, não existe capitalismo sem Estado. Os dois nasceram mais ou menos juntos na Inglaterra. A civilização, ela não surge na Inglaterra. Se o capitalismo, o Estado Nacional, surge na Inglaterra, a civilização ocidental surge em Portugal. O Estado Nacional começa a se desenvolver com a invasão, um pouco o primeiro foi a Inglaterra, né? Depois da invasão das Ilhas Britânicas por Guilherme o Bastardo. E o capitalismo também começa a se desenvolver na Inglaterra. Lá pelo século XIII, a gente tinha um embrião muito caracterizado dos dois.
civilização? Não. Mas já tinha um sistema capitalista e Estado Nacional. Os dois andam juntos. Mas ainda não tinha um padrão civilizacional. O padrão civilizacional surge com uma certa subordinação da Igreja ao Estado Nacional, que foi o contrário do que aconteceu durante o feudalismo. No feudalismo, a Igreja submetia os governos. Quando o governo começa a submeter a Igreja, isso acontece lá pelo século... Começa pelo século XIII, XIV, as cruzadas, né? Veja, as cruzadas foi um movimento da Igreja Católica, porque depois do grande cisma, a Igreja Católica perdeu influência demais da conta. Nossa Senhora, a maior parte do mundo eram ortodoxos. E o sul da Europa, a bacia do Mediterrâneo, não era católico. Eles praticavam um tipo de arianismo. Então, quando você vê a questão dos templários, a questão dos albigenses, o problema ali é que a Igreja Católica queria expandir o seu domínio, porque ela estava circunscrita, na prática, à Península Italiana, cara. O catolicismo estava circunscrito, na prática, à Península Itálica. E aí ela viu a oportunidade de unificar, de crescer, unificando os Estados Nacionais. Então ela se alia aos Estados Nacionais, mas acaba aos poucos sendo subordinada a ele. Certo? E aí, a burguesia também. A gente aprende isso na escola e é correto. Certo? Que à medida que as cidades foram crescendo, surge uma nova classe social, diferente do feudalismo, que o feudalismo é basicamente autossuficiente. Quando começa a produzir, além disso, e não necessariamente produzir, quando alguém começa a se apropriar além da necessária para a autossubsistência, começa a emergir o capitalismo. Esse é o lance todo. Alguém começa a se apropriar de coisas além do que necessita. Então, começa e o Estado Nacional foi muito importante para garantir a propriedade, para garantir o direito de propriedade, do modo geral. A liberdade, no sentido capitalista, era muito vaga. Você tinha que pertencer a uma corporação de ofício para produzir. Você tinha que estar vinculado a um feudo para ter acesso à terra, seja como nobre, seja como camponês. Tinha altas regras que dificultavam muito a propriedade e o exercício da atividade econômica. Mas à medida que a burguesia vai se desenvolvendo, ela vai buscando espaço para si e vai enfraquecendo o feudalismo. Nesse processo de enfraquecimento do feudalismo, a Igreja Católica viu uma oportunidade e ajuda a criar o Estado Nacional. Guilherme o Bastardo foi um rei. Cara, o Guilherme Bastardo é neto, bisneto de Rolo, um viking. Sabe? Pilha, assassina, rouba. Os vikings, a tentativa de normalização dos vikings, são gente boa, são heróis. Os vikings eram... Olha, o israelense de hoje era o viking do passado. A verdade é essa. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Mas aí você vê essa tentativa, né, de, vamos normalizar os vikings, só fazer os vikings não parecerem seres bons. Não, eram seres horríveis. Rolo era um viking. Isso é um péssimo para você dizer numa pessoa. E ele foi bisavô de Guilherme o Bastardo, que foi ungido rei da Inglaterra. Depois a Igreja Católica viu que era bom, né, ganhou poder sobre os ingleses, só a Igreja Católica vai ser aceita. Unge o infante Dom Henrique de Portugal, surge mais um Estado Nacional. O segundo, depois surge Felipe o Belo e a França. E outra coisa, veja que interessante. A unificação da França, a França era neutra, né, no norte. E aí eles avançam sobre o sul, sobre regiões que eram occitanas, não eram francesas, nem o idioma era o mesmo. Francês é Languedoc. Certo? Não. Francês é Languedoc, Occitânia e Languedoc. Avança sobre regiões que não eram francesas, cara. O provençal, que é o idioma do sul, é muito mais próximo, por exemplo, do piemontês, do insúber, lá do norte da Itália, ou do catalão, do norte da Espanha, do que do francês em si. São coisas distintas. Mas, com o apoio da Igreja Católica, Filipe o Belo conquista a região da Borgonha. Tem todo um processo que acaba conquistando a Borgonha. A Borgonha, essencialmente, era a civilização occitana. E para exercer domínio sobre a Borgonha, você tem que eliminar, e obter o apoio da Igreja Católica, eliminar os albigenses, por exemplo, que eram condutas cristãs não necessariamente católicas. E aí você tem o combate às heresias. A questão toda da unificação espanhola foi isso. Combate às heresias, estava muito mais preocupado com doutrinas cristãs não católicas do que necessariamente com muçulmanos.
Muçulmano foi uma desculpa. Quando o Condado Portugalense conquista Lisboa, as pessoas que moravam em Lisboa, conquistou os árabes. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Não houve uma reconquista. A maior parte da população da Península Ibérica era cristã. Lisboa era cristã. Quem foi massacrado não foram os muçulmanos. Quem foi massacrado foram os cristãos não católicos. Antes de perecerem sob a espada dos cruzados, os lisboetas não gritaram Allahu Akbar. Não, eles gritaram valei-me Nossa Senhora. Porque eram cristãos. Certo? Eram cristãos. E a Igreja Católica queria o poder sobre todos eles. Foi nesse sentido que a Igreja Católica avança. Só que ela pagou um preço muito caro por isso. Porque a Igreja Católica, ela estava de certa forma associada, querendo ou não, ao feudalismo. Por mais que ela tivesse apoiado o Estado Nacional, ela não concordava com algumas coisas. Por exemplo, ela condenava a usura. Ela condenava a usura. E a usura avança na Europa não por conta dos judeus. Os judeus são bode expiatório. Avança por causa dos vikings, por causa dos germânicos. Certo? Os burgos eram essencialmente germânicos. Burgo é a palavra germânica. Os burgos, e portanto os burgueses, eram essencialmente germânicos, não judeus. Os judeus foram usados de bode expiatório pelos britânicos, pelos anglo-saxões. Então, os burgos eram essencialmente germânicos. Os judeus foram usados como bode expiatório. E aí o Ocidente surge aí já no século XV, né? As coisas foram no século XV. O que é o Ocidente? É você roubar, pilhar, saquear, impor os seus valores, o seu capitalismo, sobre uma região que não é sua. Então a conquista de Celta pelos portugueses em 1415 marca a origem do Ocidente. Então o Ocidente começa a se desenvolver no século XI, né, grande cisma do Oriente, conquista da Inglaterra por Guilherme Bastardo, e avança até a sua formação mais ou menos definitiva no século XV, em 1415, quando Portugal conquista Ceuta, e você tem a primeira manifestação clara do que viria a ser o Ocidente. Roubo, pilhagem, saque, imposição. Foi a conquista de Ceuta. Até hoje Ceuta é espanhola, né? Não é uma cidade dentro do Marrocos, mas... então Ceuta é a expressão viva do que é o Ocidente. Roubar, pilhar, saquear os outros. O que é o Ocidente? Aí você vê Ocidente, capitalismo, burguesia, né? Tá tudo dentro do mesmo eixo tridimensional de civilização e economia. Aí você finge a democracia, né? Democracia fingida, mas quando qualquer coisa acontece, não a cadela Julieta, a cadela do fascismo é ativada. E sempre foi assim. Sempre foi assim. De toda forma, eu penso que a questão aqui que a gente tem que entender é que a conquista das Américas, o que foi a conquista das Américas? No mesmo século XV, cara. Foi você tomar terras que não lhe pertenciam, extermina em massa 100 milhões de pessoas, e impor seus valores. Primeiro na América Latina, pelos católicos, aí você usa como desculpa a religião. Né? Mas a Igreja Católica começou a ser contra juros, esse tipo de coisa. Não, aí surge a Reforma Protestante. E ela surge, claro, no mundo germânico. É evidente que ela surge no mundo germânico, né? Claro. Os anglo-saxões eram germânicos. A origem básica do capitalismo é germânica. A nobreza europeia, que deu origem aos estados nacionais, é germânica. Então, o capitalismo antes de qualquer coisa, germânico. Antes de qualquer coisa, não é à toa que o nazismo é germânico. Certo? Não é à toa que os anglo-saxões são germânicos, que a reforma protestante é germânica, que o Estado Nacional surge. Ah, mas em Portugal? Bom, a formação do Estado português não teria acontecido sem o apoio dos ingleses, por exemplo, na conquista de Lisboa. Certo? Então você tem um elemento germânico, inclusive na própria nobreza, que deu origem a Portugal. Né? Ela tem origem leonesa e antes disso origem francesa, e essa origem francesa é mais ao norte. Ela tem raízes também germânicas. Né? Qual foi o fundador, mano, dessa... Ah, sim.
Carlos Magno, um franco e, portanto, um germânico. Carlos Magno cria o feudalismo. Na verdade, a morte de Carlos Magno. Porque ele não tinha dinheiro, mas para unificar o seu Império Carolíngio, ele distribui propriedade para a nobreza, evidentemente germânica. Ele distribui propriedade. E aí cria aquele sistema de vassalagem. O feudalismo é essencialmente germânico. O feudalismo clássico é germânico. Carlos Magno, foi depois da morte de Carlos Magno, né, que o feudalismo na França e em todos os lugares que ele dominou se encastela. Então o feudalismo é essencialmente germânico. O capitalismo é essencialmente germânico. O Ocidente é germânico, como o nazismo é germânico. Essas coisas são germânicas. Os romanos desprezavam os germânicos profundamente. E não é difícil entender por quê. Quando você olha a Alemanha hoje, quando você olha os anglo-saxões hoje, não é difícil entender por quê. Certo? A civilização mediterrânea que o Brodel tanto fala era linda, cara. A civilização mediterrânea era linda. Mas o Ocidente nunca foi lindo. O capitalismo nunca foi bonito. Esse é o ponto. A democracia sempre foi uma farsa. Eu gosto da democracia de estilo chinês, mas eu ainda quero falar sobre isso. Não agora, porque aqui a gente tem problema de sinal de internet, então não posso fazer nenhum vídeo longo. Esse já está alongando. Eu já estou colocando mais assunto que eu pretendia, que era a questão de que nós não vivemos em uma única civilização nesse planeta. E eu queria caracterizar a nossa, pelo menos historicamente. Eu espero que eu tenha conseguido, mas assim, eu sempre conto com quem me vê, quem me ouve, porque as pessoas questionam, as pessoas perguntam, e aí a gente interage e avança no entendimento. Mas acho que para esse vídeo, Ocidente, capitalismo, democracia burguesa, pelo menos processo histórico de formação, eu acho que avançamos. Eu ainda tenho que falar um pouco mais sobre feudalismo enquanto expressão germânica, a origem do feudalismo. Eu até já fiz um fio na outra rede social sobre isso. Olha o barulho maravilhoso, gente, do vento batendo de madrugada aqui, ó. Até que isso é bonito. Como eu disse, né? Na Idade Média, as pessoas tinham um padrão duplo de sono, igual eu estou fazendo. Dorme cedo, acorda de madrugada, vai refletir, pensar, fazer qualquer coisa. E aí depois, dorme de novo. Eu estou amando isso aqui, de verdade. Não sei se vocês ouvem o barulho do vento, com as rãs ao fundo. Tá ali a gordinha tranquila. Finalmente a Julieta se acalmou. Só a paz. Aí dá pra gente refletir, cara, sem televisão, sem notícias das terras civilizadas. Eu moro numa quebrada, mais ou menos, né? Então eu não posso ficar na rua, porque tem coisas acontecendo na rua. Então é bom ficar na minha, não posso ficar saindo, né? Não posso sair de madrugada e ir pra rua, sentar na pracinha que tem perto de casa e começar a refletir. Isso não rola. Mas aqui no sítio eu posso. Só tem eu. Julieta, Gordinha e o Dengo. Dengo é o cachorro mais calmo que existe no mundo. Ele saracoteia e dorme. É só o que ele faz. O cachorro quietinho. Mas eu vou mostrar o Dengo mais pra vocês. Mas os que estão comigo sempre, esses dois aqui. A Julieta, uma adolescente agitada. E a Gordinha, uma senhorinha tranquila. Dá para ter muita paz desse tipo. Muita paz. E aí dá para a mente se sentir livre, né? Eu penso que o Renascimento, o humanismo, era extraordinário. Diferente do iluminismo, que é castrador. O Renascimento é massa, o humanismo é massa. O iluminismo é castrador. O iluminismo reduziu o homem à inteligência, reduziu a inteligência à razão e reduziu a razão à ciência. E a ciência ela é masculina.
ela é europeia, ela é branca, ela não admite nenhum tipo de pensamento divergente. Ela não entende a questão da civilização chinesa, ela trata confucionismo como religião, como filosofia, porque ela não entende. Ela categoriza as notas musicais do Ocidente, é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, eles não conseguem pensar além disso. Sobe uma oitava, desce uma oitava, por favor. Eles não conseguem pegar a complexidade da música árabe, da música indiana, eles não conseguem pegar a complexidade de nada. O Ocidente é a cara do germânico burro, pasteurizador, né? Ele tem que tentar entender o mundo dentro daqueles critériozinhos dele. Por isso que ele é essencialmente burro. Por isso que o avanço do iluminismo, o avanço da ciência, não, ele é um avanço da burrice, cara. Você vê, a decadência dos Estados Unidos, eu nunca falo de moral, não estou falando de costume. Isso é babaca. Decadência econômica, tecnológica, política. É por causa da burrice. O ocidental é, antes de tudo, um burro. O que você vê em comum entre os shows, a Ursula von der Leyen, o Biden, esses caras todos, eles são burros, são essencialmente imbecis, eles não entendem nada. Quando você vê do outro lado o Said, né, Ali Khamenei, Ibrahim Raisi, o Modi, Xi Jinping, o Vladimir, são caras muito inteligentes, Erdogan, são caras muito inteligentes. Do outro lado você vê autênticos imbecis, cara. Eu ainda quero falar mais sobre isso, eu ainda vou ter muitas madrugadas, né, voltar, e eu quero aproveitar elas. Acho que meia hora ainda dá para vocês me ouvirem. Não vou ficar mais longo que isso, porque senão enche mais ideia, mas isso é uma conversa, isso é ótimo. Boa noite.